Ciência e cientistas, com Paulo Nussensweig. Professor Paulo Nussensweig, como foi encontrada uma carta escrita por Galileu Galilei em 1613? Caro Júlio, caras e caros ouvintes, na primeira coluna, em março desse ano, falamos de Galileu Galilei e do seu papel na história da ciência moderna. Hoje, vamos falar novamente desse grande cientista e do seu embate com a Igreja Católica, que era a autoridade suprema na época. Galileu fazia estudos sobre o movimento e foi responsável por grandes descobertas sobre movimentos acelerados, sobre a queda dos corpos próximo à superfície da Terra, e foi também responsável pela primeira formulação do princípio de relatividade. Mas ele se tornou célebre, em 1610, por suas descobertas astronômicas realizadas com um telescópio, rudimentar para nossos padrões de hoje. Ele descobriu as manchas solares, a rotação do Sol, o relevo da Lua e 4 luas de Júpiter, os primeiros satélites naturais de outro planeta a serem descobertos. Seus estudos astronômicos o levaram a favorecer cada vez mais a visão copernicana do universo, em que os planetas estariam em órbita em torno do Sol, localizado no centro do universo. A visão predominante, chancelada pela Igreja, era a visão ptolemaica, em que a Terra estava no centro do universo e todos os planetas, além do Sol, orbitavam em torno da Terra. Muitas vezes é passada a impressão de que Galileu travou um embate com a religião, que ele opunha o pensamento científico ao sentimento religioso. O embate de Galileu era com a autoridade, algo que é comum a diversos cientistas. Em 21 de dezembro de 1613, ele escreveu uma carta a seu antigo discípulo e amigo Benedetto Castelli, um religioso beneditino e professor de matemática na Universidade de Pisa. Galileu tinha tomado conhecimento de argumentos em favor da visão copernicana que Castelli havia apresentado em jantar oferecido pelo Grão-Duque. Nessa carta, ele fez uma veemente defesa da liberdade científica, da importância de se poder investigar a natureza sem a obrigação de encontrar respostas que agradariam às autoridades religiosas. Galileu era profundamente religioso e acreditava que as escrituras continham verdades absolutas. No entanto, ele restringia essas verdades a questões de fé e relacionadas aos caminhos para a salvação. As afirmações sobre fenômenos naturais, segundo ele, deviam ser interpretadas. A carta para Castelli, pelo seu caráter incisivo e pela defesa do sistema copernicano, foi enviada por um frei dominicano, Niccolò Lorini, para a Inquisição, em 1615. Isso levou Galileu a pedir que um clérigo amigo em Roma, Piero Dini, entregasse outra versão da carta, sugerindo que a versão de Lorini teria sido adulterada. Historiadores não sabiam qual versão seria original, pois a segunda carta havia desaparecido. No último verão europeu, ela foi encontrada, totalmente por acaso. Quem a encontrou? Onde ela estava? A história foi contada em artigo de comentário na revista Nature na semana passada. A carta estava escondida sob a vista de todos. Ela foi encontrada por acaso por um pós-doutorando em História da Ciência da Universidade de Bergamo, Salvatore Ricciardo. No último dia 2 de agosto, ele visitou a biblioteca da Royal Society, em Londres, em busca de comentários escritos à mão por eventuais leitores de trabalhos de Galileu. Como estava lá, resolveu explorar o catálogo online em busca de artigos com referências a Castelli. Uma entrada chamou sua atenção. Uma carta de Galileu para Castelli, que seria datada de 21 de outubro de 1613. Ao ver a carta, teve um sobressalto. Estava assinada GG, a assinatura de Galileu, e datada de 21 de dezembro de 1613. Imediatamente, ele percebeu que o documento poderia ser de grande importância histórica. Havia várias palavras riscadas e substituídas por outras. Galileu editou a carta original que havia enviado a Castelli para suavizar o conteúdo e encaminhar à Inquisição. Estranhamente, essa carta, que era dada como irremediavelmente perdida por historiadores, passou despercebida durante séculos na biblioteca da Royal Society. Não se sabe ainda há quanto tempo a carta está lá. Ela consta de um catálogo de 1840, mas também estava com data errada, de 21 de dezembro de 1618. Incrivelmente, uma carta dessa importância passou alguns séculos cuidadosamente guardada numa biblioteca da mais antiga sociedade científica do mundo, até que um pesquisador a encontrou, totalmente por acaso, num passeio de verão. Este foi o professor Paulo Nussensweig, que falou comigo, Júlio Bernardes, para a Rádio USP. Ciência e cientistas, com Paulo Nussensweig.